A paz, meus queridos irmãos. Que lindo dia que o Senhor nos dá. Graças ao Senhor por mais essa oportunidade, pela oportunidade do nosso encontro diário aqui no canal Jornada da Leitura da Bíblia. Eu e você junto com o Senhor na nossa frente, nesse propósito maravilhoso de estarmos lendo a palavra do Senhor diariamente, indo buscar o nosso maná para alimentar a nossa alma, saciar a nossa sede e fome pela palavra de Deus. Irmãos amados, graças a Deus que estamos caminhando, chegamos em 2 Samuel e estamos hoje já no capítulo 7. Vamos então à nossa leitura de hoje. Espero que todos estejam bem, todos estejam desfrutando da paz do Senhor, da alegria, da salvação em Jesus Cristo, porque essa é a nossa força diária para podermos viver. E mesmo que estejamos um pouquinho abatidos com alguma situação, com alguma preocupação, lembre-se, maior é o Senhor. Então vamos lá ao nosso momento, nosso devocional com o Senhor, buscando ao Senhor enquanto podemos achar, invocando enquanto está perto, lendo a sua palavra, orando, buscando a sua face, jejuando e fazendo assim o nosso compromisso de cada dia como cristãos. Vamos então? Bíblia na mão, nosso momento com o nosso Pai Celestial. 2 Samuel capítulo 7. O rei Davi conseguiu controlar completamente o seu reino, e o Senhor Deus o livrou de todos os seus inimigos. Um dia Davi disse ao profeta Natã: Veja só, aqui estou eu, morando numa casa revestida de madeira de cedro, enquanto a arca da aliança está guardada numa barraca. Natã respondeu: Faça tudo o que quiser, porque o Senhor Deus está com você. Mas naquela noite o Senhor disse a Natã: Vá e diga ao meu servo Davi que eu mandei dizer o seguinte: Não é você a pessoa que deve construir um templo para eu morar nele. Desde que tirei do Egito o povo de Israel e até hoje, e eu não tenho morado em nenhum templo. Tenho viajado morando numa barraca em todas as minhas viagens com o povo de Israel. Nunca perguntei aos líderes que escolhi por que razão eles não me construíram um templo revestido de cedro. Portanto, diga ao meu servo Davi que eu, o Senhor Todo-Poderoso, digo o seguinte: eu tirei você do trabalho de cuidar de ovelhas nos campos, para que governasse o meu povo de Israel. Estive com você em todos os lugares por onde tem ido, e conforme você foi avançando, eu o defendi de todos os seus inimigos. Eu farei com que você seja famoso, tão famoso quanto os maiores líderes do mundo. Escolhi um lugar para o meu povo de Israel e o fiz morar ali, onde eles viverão em paz. Desde que entraram nesta cidade, eles têm sido atacados por povos violentos, mas isso não acontecerá mais. Eu que lhe darei, irmãos, eu prometo que livrarei você de todos os seus inimigos e que lhe darei descendentes. E quando você morrer e for sepultado ao lado dos seus antepassados, eu colocarei um dos seus filhos como rei e tornarei forte o reino dele. Será ele quem construirá um templo para mim, e eu farei com que os seus descendentes governem para sempre. Eu serei o pai dele, e ele será meu filho. Quando ele errar, eu o castigarei como um pai castiga seu filho. Porém, não retirarei dele o meu amor, como fiz com Saul,
porque você pudesse, para que você pudesse ser rei. Você sempre terá descendentes, e eu farei com que o seu reino dure para sempre, e a sua descendência real nunca terminará. E Natã contou a Davi tudo o que Deus lhe havia revelado. O rei Davi entrou na barraca, sentou-se e orou assim: Ó Senhor meu Deus, eu não mereço tudo o que fizeste por mim no passado, e a minha família também não merece. E como se as bênçãos do passado ainda fossem poucas, agora estás fazendo promessas a respeito dos meus descendentes no futuro, e deixaste um homem ser visto, ó Senhor meu Deus. O que mais posso te dizer? Tu me conheces, pois sou teu servo. Era o teu desejo e propósito fazer isso, e tu me deixaste saber de todas essas grandes coisas. Como és grande, ó Senhor nosso Deus, não há ninguém igual a ti. Como temos ouvido dizer, somente tu és Deus, não existe outro. Aleluia. Não há nenhuma outra nação da terra como o teu povo de Israel, que libertaste para ser o teu próprio povo. Tu te tornaste famoso e fizeste grandes e maravilhosas coisas por eles. Tu libertastes o teu povo do Egito e expulsaste as outras nações e os seus deuses conforme o teu povo ia avançando. Ó Senhor, tu fizeste com que o teu povo de Israel fosse teu para sempre e te tornaste o seu Deus. E agora, ó Senhor, nosso Deus, confirma a promessa que fizeste a meu respeito e a respeito da minha família, e cumpre o que disseste que ia acontecer. A tua fama será grande e para sempre as pessoas dirão: o Senhor Todo-Poderoso é o Deus de Israel. E tu farás com que sempre haja reis entre os meus descendentes. Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, eu tenho coragem para te fazer esta oração, porque revelaste a mim o teu servo, que farás com que os meus descendentes sejam reis. E mais, tu, ó Senhor, me fizeste esta maravilhosa promessa, e as tuas promessas sempre se cumprem, porque tu és Deus. Aleluia. Eu te peço agora que abençoes os meus descendentes, para que eles continuem a ter sempre a tua proteção. Tu, ó Senhor meu Deus, prometeste isso, que a tua bênção esteja com os meus descendentes para sempre. Aleluia. 2 Samuel capítulo 8. Algum tempo depois, Davi atacou os filisteus, derrotou-os e acabou com o poder deles naquela região. Ele também derrotou os moabitas, fez com que se deitassem no chão, mediu-os com uma corda e matou 2/3 deles. Assim os moabitas se tornaram escravos de Davi e lhe pagavam impostos. Então Davi atacou o rei de Zoba, Hadadezer, filho de Reobe, quando este foi tomar de novo as terras que ficam perto do rio Eufrates. Davi prendeu 1.700 cavaleiros de Hadadezer e 20.000 dos seus soldados da infantaria. Também aleijou os cavalos que puxavam os carros, deixando cavalos somente para 100 carros. Os sírios de Damasco foram socorrer Hadadezer e Davi matou 22.000 deles.
Em seguida, colocou acampamentos militares na terra deles. Davi os dominou e eles lhe pagavam impostos. O Senhor Deus fez com que Davi fosse vitorioso em todos os lugares aonde ia. Davi tomou dos oficiais de Hadadezer os escudos de ouro que eles usavam e os levou para Jerusalém. Também levou uma grande quantidade de bronze das cidades de Betá e Berotai, que eram governadas por Hadadezer. O rei Toi, da cidade de Amate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer. Então enviou seu filho Jorão para cumprimentar Davi e para lhe dar parabéns por ter vencido Hadadezer. Acontece que Toi havia lutado muitas vezes contra Hadadezer. Jorão levou para Davi objetos feitos de prata, de ouro e de bronze, e o rei Davi os separou para serem usados na adoração ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que havia tomado dos povos que havia conquistado, isto é, os Edomitas, os Moabitas, os Amonitas, os Filisteus e os Amalequitas, e fez a mesma coisa com parte do que havia tirado de Hadadezer. Davi se tornou ainda mais famoso quando voltou depois de ter matado 18.000 edomitas no Vale do Sal. Ele colocou acampamentos militares em todo o país de Edom e dominou o povo dali. O Senhor Deus fez com que Davi fosse vitorioso em todos os lugares aonde ia. Davi governou todo o povo de Israel e fez com que eles fossem sempre tratados com igualdade e justiça. Joabe, cuja mãe era Zeruia, comandava o seu exército. Josafá, filho de Ailude, era o conselheiro do rei. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraías era o escrivão. Benaías, filho de Joiada, era o chefe dos queretitas e dos peletitas. E os filhos de Davi eram sacerdotes. Segundo Samuel, capítulo 9. Certo dia, Davi perguntou: será que alguma pessoa da família de Saul ainda está viva? Se está, eu quero fazer alguma coisa boa para essa pessoa por causa de Jonatas. Havia um empregado chamado Ziba, da família de Saul. Alguém lhe disse que fosse falar com o rei Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, sou eu mesmo, às suas ordens, respondeu ele. E o rei lhe perguntou: ainda existe alguém da família de Saul para quem eu possa fazer alguma coisa boa, como prometi a Deus? Ziba respondeu: sim, existe um filho de Jonatas. Ele é aleijado dos 2 pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Na casa de Maquir, filho de Amiel, na cidade de Lodebar, respondeu Ziba. Então o rei mandou buscá-lo. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, chegou, ele ajoelhou-se e encostou o rosto no chão diante de Davi em sinal de respeito. Davi disse: Mefibosete? As suas ordens, senhor, respondeu ele. Não fique com medo, disse Davi. Eu serei bondoso com você por causa de Jonatas, o seu pai. Eu lhe darei de volta todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você será sempre bem-vindo à minha casa. Mefibosete se curvou novamente e respondeu: eu não valo mais que um cachorro morto. Por que o Senhor é tão bondoso comigo? Então o rei chamou Ziba, o empregado de Saul, e disse: eu estou devolvendo a Mefibosete, o neto do seu patrão, tudo o que pertencia a Saul e a sua família.
Você, os seus filhos e os seus empregados cultivarão a terra para a família do seu patrão Saul e farão a colheita para que eles tenham comida. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 empregados. Ele respondeu: Farei tudo o que o Senhor mandar. Daí em diante, Mefibosete passou a comer junto com o rei, como se fosse filho dele. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que eram da família de Ziba se tornaram empregados de Mefibosete. Assim, Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, ficou morando em Jerusalém e todos os dias comia junto com o rei. Amém. Graças a Deus por esta palavra maravilhosa deste dia. Nós louvamos ao Senhor porque nos alimentamos da sua palavra e podemos meditar, prestar atenção nos acontecimentos. Algo que me chamou muita atenção foi o desejo de Davi construir para o Senhor um templo, construir uma casa de adoração ao Senhor. Ele se viu como indigno de ter um belo castelo, de estar numa bela morada e ver que o Senhor, a arca do Senhor, que simbolizava a sua presença, estava numa barraca de tecidos, de cortinas montada na cidade. Então ele desejou fazer para o Senhor também uma habitação, um templo de adoração. E isso muito agradou o coração de Deus, porque ele vai responder a Natã que ele nunca exigiu, o Senhor nunca exigiu, nunca perguntou aos líderes por que eles ainda não tinham feito um templo de adoração ao Senhor. Mas o coração de Davi, que amava o Senhor, que venerava o Senhor, desejava uma habitação para o Senhor naquele lugar, uma habitação de honra. Ah, irmãos, a habitação de honra que o Senhor deseja é na nossa casa, é no nosso templo, nosso corpo. O Senhor quer habitar dentro de nós a cada dia. Ele tem feito este templo que não é feito por mãos de homens. Nós somos o templo do Senhor e o adoremos, cuidemos do nosso corpo, cuidemos deste templo onde podemos adorar o Senhor, onde podemos invocar. E o Senhor, Ele não habita em templos físicos, mas Ele habita em cada um de nós. E Ele quer estar no centro da nossa vida, do nosso coração, comandando todo o nosso viver. Que Deus abençoe sua vida, que você continue meditando. Nós temos tantas coisas maravilhosas que o Senhor fez, como as vitórias que Ele alcançava e como o Senhor cumpriu respondendo que estava com Davi, que o Senhor sempre ia à frente de Davi. Ai, irmãos, que coisa maravilhosa, que nação abençoada, que o próprio Davi fez uma oração de agradecimento, porque a atitude dele fez com que o Senhor fizesse promessas não só a ele, mas a toda a sua família. Então o Senhor tem promessa para você e a sua família. Você que ainda não aceitou Jesus, saiba, o Senhor tem promessas para você e para sua família, porque Ele deseja que você vá bem e que você vá habitar com Ele nos céus, assim que Ele voltar, porque Ele vai levar para o seu reino eterno que não tem fim. Ele sim, aleluia, Ele sim é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Deus abençoe o seu dia, fique na paz gloriosa do Senhor. Amém? E amanhã nós temos o nosso encontro marcadinho aqui no nosso canal. Deus nos abençoe, irmãos, nos dê um dia de vitória e possamos descansar na presença do Senhor. Amém? Deus abençoe.